gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, você está no Mundo das Dicas, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre Proclamação da República do Brasil. Mas não uma história que você conhece, sabe? Uma outra, que, assim, o governo omitiu muita coisa da gente sobre a proclamação da República, ele escondeu muita coisa da gente. A história não é como a gente conhece, é bem diferente. E falou assim, vocês vão falar, mas ela tá inventando coisa, né? Ela tá doida. Não, gente. Esse vídeo eu fiz com base no documentário do Brasil Paralelo sobre a proclamação da República. Então, eles não falam assim qualquer coisa que vem na cabeça deles, não. Antigamente tinha bastante escrivões, as pessoas faziam diários, né, contando tudo o que estava acontecendo. E esses historiadores que estão contando lá a história no Brasil Paralelo, eles leem esses livros, eles fazem pesquisas, eles se juntam, trocam ideias. E aí eles fazem o documentário que fica muito legal. Então depois desse vídeo, sério, vão lá e assistam porque é muito legal o conteúdo deles. Se você já gostou desse tema, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, porque estão muito legais. E vamos pro vídeo, roda a vinheta. Tomados pelo pensamento positivo, os republicanos tentavam dispersar suas ideias de qualquer jeito, mas não conseguiam. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para um cargo, tendo em vista que os republicanos não tinham apoio da população. A única forma de tomarem o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso deste golpe eram pequenas, pois a Marinha do Brasil era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, um herói da Guerra do Paraguai, mas estava insatisfeito com a desconsideração da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era muito amigo do imperador. Foi quando o Major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para influenciar o Deodoro. Solon fez circular uma história falsa de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca, junto com Benjamin Constant e o próprio Solon. Os boatos provocaram o tumulto desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para amenizar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava Visconde de Ouro Preto. Sob a ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. Apesar de ter demonstrado firmeza ao dispensar o ministro, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar outro gabinete, apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte da ideal republicana. Era necessário agir rápido. Os positivistas e os revolucionários republicanos achavam que se não dessem o golpe em um período muito curto após a abolição da escravidão, eles não teriam força para aplicar o golpe. Em vez de dirigir-se ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã, porque foi muito agitada aquela manhã para ele. Aproveitando de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Começaram então a escrever a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado chefe de governo provisório. Os revolucionários então foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. E para garantir essa assinatura, eles tiveram de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, vão dizer a Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presidência do Conselho de Ministros, no lugar de Visconde de Ouro Preto, Silveira Martins. Deodoro deu um salto e disse: "Esse não, por nada neste mundo." Porque quando Deodoro era comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins a paixão de Adelaine, a filha do Barão do Triunfo, e ela preferiu Silveira Martins. E quando disse "esse não",
Eles disseram: esse não? Então assine aqui. E apresentaram a ele o documento de proclamação da República. E ele assinou. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. A improvisada cerimônia com falta de símbolos brasileiros foi feita. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, terço dos revolucionários franceses. Também foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e o amarelo. O Dom Pedro II recebeu um telegrama de Ouro Preto, relatando o acontecimento. Dom Pedro, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. O Dom Pedro, ele era uma pessoa muito inteligente, pessoal, ele sabia falar várias línguas, e eu não pretendo me aprofundar muito nele nesse vídeo, porque eu pretendo fazer uma biografia dele um pouquinho mais pra frente, tá bom? No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou a ameaça dos republicanos com frieza. Temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e a monarquia, o governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais rápido possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo mesmo, gente, de uma revolta popular se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Eles estavam rompendo os laços com a coroa portuguesa. E nascia assim o regime republicano, às pressas, escondido e meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a exoneração da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento certo a nação seria consultada sobre a troca de regime. Mas essa consulta prometida aconteceu somente um século mais tarde, em abril de 1993, ou seja, 103 anos depois. Então, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Depois de um século, os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. E tiveram 103 anos de uma república provisória. Pessoal, a gente teve 103 anos, um século de um governo provisório. Olha só, uma coisa que não é nem um pouco bonita para o Brasil, né? Os historiadores do Brasil Paralelo, eles foram atrás, pegaram esses livros, leram, fizeram pesquisas, e assim, vocês têm que assistir, é muito legal. Então, vocês terminando de assistir esse vídeo, vocês correm lá e assistem, porque assim, é demais. Sério, assistam. E como eu falei, eu pretendo fazer a biografia do Dom Pedro II e também do Dom Pedro I, seria bem legal, né? Então já deixa o seu like para mim saber que você gostou desse vídeo. E pro YouTube saber também, para ele recomendar para mais pessoas. E dá o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!